Olá, e o Com a Palavra retorna, volta aí com mais debate, né? Debate de ideias, debate de assuntos no âmbito da política, trazendo informações também, né? Não é porque é um programa mais de debate que não deixa de ter informações muito pertinentes, muito atuais também, e a gente aí mantém aquela linha, primeiro de tudo, a valorização por você, nosso querido webnauta, em que a nossa preocupação é manter um nível elevado de debate, um nível elevado de entrevistados, né? Essa é a principal preocupação da gente, e como a gente fez na última edição, continua neste âmbito que a gente diria mais acadêmico do debate, mas sem deixar de falar de política nacional e local, sobretudo aqui de Alagoas, já que esse ano vai ser uma eleição de âmbito estadual, mas também, eventualmente, até resvalando para os municípios, e a gente faz isso com mais uma entrevistada com um currículo acadêmico muito respeitável. Nós temos o prazer de receber aqui, nesta edição do Com a Palavra, a cientista política, professora de Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas, professora Luciana Santana. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Satisfação recebê-la. E a gente começa por um tema que é o atual desse momento, né? A gente sempre mantém esse crivo aí de trazer o que está acontecendo com o agora para debater com os entrevistados. E o que é esse o agora no momento político, né, local? Que é, como definiu a professora, uma migração, o que a gente colocaria como um tráfego, um trânsito muito grande, eufemismos para dizer pula para lá, pula para cá, todo mundo trocando de partidos até que estavam associados com a pessoa e a pessoa associada àquele partido já de algum tempo, mas agora todo mundo trocando, um troca-troca mesmo de partidos. É por isso, por esse tema que eu começaria indagando a professora Luciana Santana. Por que isso? Bom, Felipe, se você lembrar, alguns anos atrás, a gente tinha esse momento de migrações mais intensa entre os partidos, né? Claro que talvez num volume muito menor do que a gente tem percebido atualmente. Antes, essa janela, né, partidária, ela era aberta um ano antes da eleição, né? Então tinha pelo menos um ano ali, inclusive para os políticos se familiarizarem com os novos partidos, né, e estarem mais próximos ali dos filiados e dos próprios eleitores, né? E o que a gente tem tido hoje com a redução dessa janela para 6 meses, a intensidade dessa mudança aumentou porque você tem maior previsibilidade sobre o jogo político naquele momento. Então, né, diante dessa janela de oportunidade, os políticos têm um cálculo ali mais imediatista, né, e menos ideológico, e talvez esse seja o grande problema, que no Brasil a gente tenha muito menos apego à ideologia e muito mais a tentativa de sobrevivência política. Então, todas essas migrações que a gente tem visto hoje são justamente no sentido, olha, quero ir para um partido onde eu vou ter acesso a recursos, onde eu vou ter oportunidade, onde eu tenho mais chances de ser eleito, né? Então, isso é que mobiliza, né, e que tem influenciado muito o comportamento dos políticos aí de buscarem essas mudanças. E a propósito justamente dessa questão bem pertinente que a senhora colocou, e que a gente tem visto, e fazendo essa comparação cronológica aí, há algum tempo também você tinha um discurso de que havia uma incompatibilidade com o partido, havia uma incompatibilidade com o programa, uma incompatibilidade programática. Hoje em dia não, o pessoal primeiro assume mesmo que é, como a senhora falou, com o interesse de se eleger. Vou buscar uma sigla que me dê tempo de eleitorado, palanque, tempo de televisão, palanque e recursos para isso, ou seja, perdeu-se aquele pudor de fazer isso, né? E outro aspecto que a mim, pelo menos, me parece característico desse momento de agora é essa falta de afeição, por assim dizer, de ligação de determinados nomes com determinadas legendas. Havia esse troca-troca em certa época, mas algumas pessoas não mudavam, ficavam naquele mesmo partido ou mudava pouco. Hoje em dia isso
se intensificou. A gente tem alguns partidos que a gente consegue ainda identificar uma vinculação maior. Você tem aí alguns políticos que estão há mais de 30 anos no mesmo partido. Só que isso não é a regra, né? Como você teve um processo de fragmentação muito grande, né, partidário no país, hoje a gente tem 33 legendas disputando, né? Então, abriu-se aí um leque, especialmente daqueles partidos que estão ali migrando entre a centro-esquerda e a centro-direita, que se sentem muito mais confortáveis de estar fazendo esse processo de migração. Então, existem pouco, como eu falei, o apego à ideologia, ao programa partidário e muito mais à sobrevivência política. Agora, também tem alguns fatores externos que explicam isso. É que o próprio eleitor brasileiro, ele não se identifica com partidos. Se identifica com o político. Exatamente. Então, a gente tem eleições muito personalizadas, né? Especialmente as eleições proporcionais para o legislativo. Então, a gente vai perceber que em algumas eleições, quando a gente olha os resultados e acompanha os políticos, a gente vai perceber que, independente do partido político, o eleitor vai querer aquele político ali eleito, né? Então, isso também tem um problema que é de ordem de cultura política. Diferentemente de outros países, né, onde efetivamente as pessoas simpatizam com o partido, militam no partido, conhecem os temas defendidos pelos partidos, né, tem uma vivência partidária, né, bastante intensa, né? No Brasil a gente não tem isso, né? Quando a gente olha o número de filiados no Brasil é muito baixo, né? Existe uma cultura de aversão aos partidos políticos, sendo que institucionalmente, para você ser eleito, você precisa estar afiliado num partido político, né? Há tentativas aí de tentar reduzir esse número de partidos para tentar, às vezes, minimizar um pouquinho dessa falta de ideologia, né? O fim das coligações tem essa intenção, né? Reduzir o número de partidos, consequentemente, você agrupa ali os partidos que têm ali um posicionamento mais próximo, né? Não vou nem falar ideológico, porque justamente é difícil a gente mensurar isso. Mas depois vem a federação, e depois vem uma outra alternativa para tentar aí, ainda buscar dar sobrevida aí a vários outros políticos. Um outro aspecto também naquela comparação que eu fiz na pergunta anterior, acerca do seguinte, outra característica que era muito criticada, né, por vários políticos, por políticos mais adeptos daquela política mais tradicional, que a gente fala da política mesmo mais, digamos, ideológica, era as chamadas siglas de aluguel, partidos que eles estavam ali apenas para captar esse eleito, esse cacique político, essa pessoa de projeção, né, elegê-lo e dar um espaço para aquela pessoa e, com isso, o próprio partido crescer. Eu estaria enganado de dizer, sem desmerecer os partidos que merecem o nome de partido mesmo, que hoje praticamente todos são partidos de aluguel? Eu não iria a tão ferro tão radical. Eu não sou tão radical, porque eu acho que sim, alguns partidos a gente consegue perceber e consegue vislumbrar minimamente os programas e alguns temas, né? Especialmente no espectro da centro-esquerda a gente consegue perceber isso de forma mais clara, né? De mais evidente. Não, por isso que eu não levo tão radicalmente. E se me permite, desculpa interrompê-la, essa visão a gente veria também, porque são linhas tão antagônicas que aí elas estão consolidadas, digamos assim, a exemplo da centro-esquerda e da extrema-esquerda. Com a direita haveria isso também. Tem partidos que se identificam com a direita, tem aquele eleitorado, tem aquela pessoa, o político que é identificado assim, ou seja, nos extremos a gente tem essa questão da ideologia que no resto, no meio, para o Brasil todo, não tem. A gente tem a direita também, mas ela é muito menos ideológica também do que a centro-esquerda, né? E aí, por exemplo, se a gente olhar historicamente, era esperado que você tivesse, por exemplo, um partido, né, que é hoje o atual, que era o Democratas, que ele se mantivesse, por exemplo, ali, né, que é o partido que era o PFL, que tem um histórico ali, né, durante os governos militares e antes. Será a Arena. Exatamente, né? Então você tem esse histórico, né? Então tem pessoas, né, que se identificam com o que defendem os políticos que estão nesse partido,
né? Só que hoje até esses partidos, eles buscam, a depender da conjuntura, a depender do momento, né, tentar se aliar, né, como aconteceu agora. O Democratas se fundiu ao PSL, considerando aí uma janela de oportunidade para tentar reviver aquele que ele tinha antes, porque era um partido forte, legislativo forte, né, que foi perdendo força e que agora está ganhando sobrevida, mas com essa nova roupagem, né. À esquerda, a gente consegue ver isso de forma mais contínua, né? O próprio PT, PCdoB, né? A gente vê o PSB, o próprio PDT, né? A gente consegue ver um histórico de maior longevidade aí e também de relação com militantes. Então, isso se diferencia. Agora, no meio entre esses extremos, a gente consegue ver vários partidos que mantêm aí legendas de aluguel, que é justamente isso. Eles querem a melhor oportunidade para ter ali sobrevivência política, onde quer que seja, Felipe. Né? Onde quer que seja. Né? Antes, com as coligações, isso ficava, eu diria que tinha mais margem, né, para você efetuar e inseri-los nesse processo decisório, né, nessas instituições decisórias. Né? Depois a gente teve uma tentativa de minimizar isso com a cláusula de barreira. Né? Antes disso, por exemplo, a gente tinha fenômenos como o Enéas. Quantos que ele levou para dentro do legislativo? Porque não tinha nenhuma cláusula de barreira. Pois criamos a cláusula de barreira, reduziu o número, né, de partidos nanicos com poucos votos, mas que tinham representatividade, e hoje, com o fim das coligações, a gente vai ter o primeiro teste no Legislativo Federal. Né? Essa para a gente, que é que está envolvido com pesquisa, para a gente vai ser interessante para a gente observar se essa mudança vai ser capaz de reduzir essa fragmentação que a gente tem hoje no país. Né? Por outro lado, a gente também tem problemas, porque os principais caciques dos partidos políticos hoje estão adotando as mais diversas estratégias para se manter no legislativo. Então, a gente vai ver muitos partidos de médio porte, né? Porque a gente não tem partidos grandes no Brasil, a gente só tem de pequeno e médio porte. Esses partidos vão tentar investir naqueles que já têm mandato, para que eles continuem. Né? Então, a gente deve ter nessa eleição desse ano uma baixa renovação em termos, né, de novos nomes nos legislativos como um todo, tanto federal quanto no âmbito dos estados. A gente vai para um intervalo, já retorna com mais esse debate que você está vendo. Está interessante. Já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como funciona a Central de Segurança e Monitoramento na área de desocupação em Maceió. Desde 2020, a vigilância no Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol é feita por uma equipe especializada. Um sistema com mais de 300 câmeras de alta resolução e 104 alarmes com sensor de movimento está instalado nas ruas. O monitoramento também conta com drones que sobrevoam trechos desocupados. Esse sistema apoia os mais de 300 profissionais que atuam 7 dias por semana e se revezam em rondas feitas 24 horas por dia com 6 carros e 11 motos. Tudo isso é operado de forma integrada e a polícia é acionada se necessário. Com o avanço da desocupação nos bairros, os equipamentos e a equipe da Central foram reforçados para garantir a segurança das pessoas que ainda precisam circular por ali e das áreas de entorno. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com mais este bloco aqui do Com a Palavra, debatendo ciência política, né? Debatendo política pelo viés, sob a óptica da ciência política, aqui com ninguém mais, abalizado, né? para isso aqui do que, inclusive, nossa convidada, quanto mais aqui no Acta, professora Luciana Santana. E a propósito de uma colocação que a senhora fez no bloco anterior, que foi essa questão do personalismo
né? O eleitor brasileiro realmente é uma característica aí, não vota em propostas, não vota em partidos em si, vota em pessoas. E aí eu derivaria essa situação para o seguinte, que era uma colocação que eu fiz às entrevistadas que tivemos o prazer de receber aqui ao longo do mês de março, políticas e professoras também, mulheres, para debater essa questão. E com elas eu abordei o seguinte aspecto. A gente vê muitos políticos com posturas misóginas, com posturas de afronta mesmo, com posturas vergonhosas em relação à mulher. E outros segmentos todos, não só minorias, contra outros segmentos, né, de uma forma geral. E aí eu coloco o seguinte, se a pessoa está lá, obviamente que foi eleita por alguém. E eu não acho muito provável que tenha sido eleita apenas pelo segmento que tem aquele discurso. Em outras palavras, para simplificar, muitas mulheres votam em políticos que elas saberiam misóginos, porque ele não está se pronunciando aquilo pela primeira vez. Por que isso? Bom, Felipe, a gente tem uma cultura no Brasil muito conservadora, né? E isso acaba reproduzindo na construção ou mesmo na reprodução dos nossos comportamentos, né? Então, nem todas as pessoas elas conseguem observar esses detalhes, né? Essa misoginia, as falas machistas que acontecem, né, nos ambientes institucionais do poder, né, mas fora dele também, né? Até muitas convivem isso diariamente e não conseguem perceber que aquilo ali é uma violência, né? Não precisa ser física, uma violência psicológica, ela está sendo pressionada, mas ela não sente, né? Tanto que a gente tem ainda no Brasil um número alto de violência né, contra a mulher, né? E a gente tem várias pesquisas que mostram que as mulheres ou não conseguem conceber que aquilo é uma violência, porque viveu a vida inteira imerso a isso, seja por causa do pai ou depois do marido, do companheiro, e não consegue perceber, seja pelo próprio medo, né, do que vai acarretar, né, aquela denúncia, né, possível denúncia, né? Na política não é diferente. Então, as pessoas normalizam muitos comportamentos misóginos, né, esses comportamentos que uma pessoa que estuda, que tem uma outra percepção, teria, né? Então, infelizmente, essa cultura ela permanece, né? Então, eu não culpo essas mulheres, né? Mas eu culpo o sistema, culpo a falta de oportunidade da gente efetivamente ter uma mudança estrutural, né, que leve, inclusive, a gente ter muito mais mulheres nesses espaços de poder e a gente não tem, né? Se a gente tivesse muito mais mulheres na arena legislativa, a gente teria provavelmente um ambiente muito mais confortável para que as mulheres atuassem. E isso não existe. E né? Se me permite, fazendo aí o componente de discussão do programa, que tem isso também aqui no Com a Palavra, e as mulheres que exercem mandatos, que estão nos ambientes de poder, supostamente, muito provavelmente, têm o esclarecimento e continuam ou a serviço ou por elas mesmas, nesse comportamento de reprodução. Existe uma mentalidade, né, que às vezes é assim, ter mais mulher na política, automaticamente a gente vai mudar radicalmente. Não é bem assim. Tese. Porque a gente precisa também entender que a mulher ela tem um perfil muito heterogêneo na sociedade. A gente tem mulheres mais progressistas, mas a gente tem mulheres mais conservadoras também, né? E que para elas tem essa normalização desse comportamento. Então, a gente tem hoje no Legislativo deputadas e senadoras que a gente consegue perceber, inclusive no discurso, no comportamento, nas atitudes, um resultado muito mais positivo no sentido dessas mudanças pró as mulheres, né? Mas a gente também consegue perceber várias mulheres que reproduzem, né? Poderia citar, por exemplo, o caso proveniente da deputada Carla Zambelli. Isso é um exemplo. Eu estava imaginando ela quando eu fiz as colocações. Né? Quando a gente
ouve o discurso dela, quando a gente acompanha as redes sociais dela, você fala, eu não acredito que essa é a representação feminina que a gente tem na Câmara, né? Então, existe isso também. A Câmara dos Deputados, assim como as Assembleias Legislativas, a Câmara dos Vereadores, são espaços de representação da população, né? Então, de alguma maneira, mesmo que não, né, de forma equilibrada, mas reproduz aquilo que a gente tem na sociedade. Então, Felipe, para mim, a gente só vai ter efetivamente mudanças, inclusive, que sejam no sentido de ampliar a voz das mulheres, de melhorar as políticas públicas voltadas para as mulheres, se efetivamente a gente conseguir ampliar, melhorar o discurso com a própria população, melhorar a nossa cultura política, né? Aí sim a gente vai ter mais mulheres votando em mulheres, mais homens também reconhecendo as mulheres como eleitoras, como políticas que devem estar na arena de representação, né? Então a gente não vai ter mais esse discurso. Agora, é claro, é uma mudança que não vai acontecer da noite para o dia, mas que a gente precisa fazer diariamente para a gente tentar melhorar essa situação, né? Então a cultura política brasileira precisa ser alterada, né? Ser mudada. A gente vai para mais um intervalo, já retorna. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como funciona a Central de Segurança e Monitoramento na área de desocupação em Maceió. Desde 2020, a vigilância no Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol é feita por uma equipe especializada. Um sistema com mais de 300 câmeras de alta resolução e 104 alarmes com sensor de movimento está instalado nas ruas. O monitoramento também conta com drones que sobrevoam trechos desocupados. Esse sistema apoia os mais de 300 profissionais que atuam 7 dias por semana e se revezam em rondas feitas 24 horas por dia com 6 carros e 11 motos. Tudo isso é operado de forma integrada e a polícia é acionada se necessário. Com o avanço da desocupação nos bairros, os equipamentos e a equipe da central foram reforçados para garantir a segurança das pessoas que ainda precisam circular por ali e das áreas de entorno. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente retorna aqui com a palavra, trazendo nesta edição a professora, cientista política, professora de Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana, com quem a gente continua nesse debate. E agora, digamos uma coisa mais focal, a política aqui de Alagoas, né? Como é que a senhora acha que deve transcorrer, que deve ser a eleição na eleição de uma forma geral? Para não ficar muito genérico assim, uma questão que eu colocaria mais na prática seria o seguinte: um pouco antes de deixar o governo, o governador Renan, agora ex-governador Renan Filho, fez as manifestações, depois, né, de manifestações também em redes sociais feitas pelo deputado federal Arthur Lira. E aí houve uma troca de farpas. Não continuou tão naquela intensidade, mas houve aquilo ali. Eu, pessoalmente, imaginava que, de início, eles seriam, obviamente, os polos, né? Os polos de concentração, seria o grupo de fulano, o grupo de Beltrano, mas eles, em si, se manteriam na condição desses polos, assim, tipo uma entidade. Não iriam, eles, pessoalmente, para a briga em si, a briga aberta, com aqueles comentários, aquela troca de farpas ali, acabou demonstrando, ou seja, eles assumiram esse protagonismo. A senhora acha que isso deve ser o tom da eleição ou não tanto? Bom, Felipe, eu acho que a eleição desse ano em Alagoas ela vai ser uma eleição bastante competitiva, né, especialmente para o governo, né? Então a gente vai ter aí né, uma competição aí que vai, em alguma medida, pode se alterar ao longo do trajeto, a depender de como os atores políticos vão estar, né, se comportando ali. E aí eu estou olhando diretamente, né, para o caso de quem vai estar assumindo o governo de Alagoas, né, porque diferentemente né, da situação de ser candidato apenas, né,
se for confirmado, né, e aprovado pelos deputados estaduais a ida do Paulo Dantas, né, para assumir o governo tampão, a gente vai ter ali, ele vai ter uma máquina à sua disposição, inclusive para que ele possa mostrar quem ele é, se apropriar em alguma medida de obras que foram feitas na gestão do MDB, né, do Renan Filho, para conseguir cativar o eleitor, né? Então, isso não é pouco, a gente não pode considerar que a máquina política seja pouca coisa. Né? Pode ser que ela não seja capaz, porque aí outros fatores vão intermediar, né? E aí a gente vai ter o Rui Palmeira e vai ter o outro candidato bastante forte, apoiado por Arthur Lira, que é o Rodrigo Cunha. Então a gente vai ter esses 3 principais candidatos. A gente vai ter outros, né? Regis Cavalcante, provavelmente Arthur Albuquerque, mais outros que vão estar, né, na disputa eleitoral, mas eu acredito que a disputa vai se dar entre esses 3 nomes. Claro que a figura de Arthur Lira e a do Renan Filho vão fazer diferença no jogo político. No caso do Arthur Lira, né, e do PP, e de outro lado o MDB, eles estão disputando força política no Estado, né, que já vem acontecendo isso ao longo desses últimos anos. São as 2 grandes forças políticas, né, e que querem estar ou se manter no poder de alguma maneira e vão utilizar todas as estratégias à sua disposição. Então, provavelmente, a disputa tem ali um embate em algum momento entre esses 2 candidatos, apoiados, respectivamente, por Renan Filho e Arthur Lira, né? Mas essa disputa não é só do governo, a gente vai tá vendo a disputa, né, no Senado, que não vai ser pouca coisa, porque o próprio Renan Filho vai ser candidato ao Senado, né? Hoje ele aparece como o candidato mais competitivo, com boas chances de ser eleito, né? Mas vai ter ali o Davi Davino, que deve vir, candidato ao Senado, que está ali apoiado por Arthur Lira, que é presidente da Câmara, que hoje concentra muitos poderes e recursos na esfera federal e que, de alguma maneira, interfere, sim, pode interferir, sim, numa eleição, né? E aí é onde eu colocaria, a propósito justamente dessa conjuntura que a senhora desenha, o seguinte raciocínio. O ex-governador Renan Filho colocou, como a senhora falou, muitas obras que deverão, no final das contas, ter o descerramento da placa por Paulo Dantas, né, mas que são da gestão do ex-governador Renan Filho. Teve muito contato com prefeitos, beneficiou muito prefeituras, recentemente teve muita entrega do programa Fortalece Alagoas, que era uma estrutura, carro-pipa, carro para limpeza urbana, ou seja, pensando muito nesses municípios, pavimentação, aquela coisa de município, que eleitoralmente seria ter o prefeito a seu lado. E aí eu perguntaria, qual é o peso de uma ação como essa e qual é o peso de uma ação como a que a senhora mencionou, dos recursos que podem ser passados pelo presidente da Câmara, Arthur Lira? Eu acredito que os 2 têm pesos, né, para o eleitor, né? No caso das obras, o eleitor está vendo as obras ali, né? Ele quer ver as coisas acontecendo, ele quer ver um hospital funcionando, ele quer ver uma estrada que ele possa andar que não esteja cheio de buraco, quer ver uma iluminação pública adequada. Então, isso convence também o eleitor, né? Isso é parte do cálculo do eleitor, né? Mas a gente sabe também, né, que obras indiretas ou que beneficiam né, os municípios, e indiretamente que eu falo, não necessariamente aquele que está concorrendo, né, naquele exato momento, também influencia, porque os prefeitos eles acabam sendo cabos eleitorais. Eles vão, né, tentar, de alguma maneira, fazer a propaganda positiva para quem beneficiou o seu município. Né? E se foi, por exemplo, um desses candidatos que estão disputando, que estão apoiando, né, com certeza também vai entrar ali no cálculo do eleitor. Então, são várias questões que entram, né, nesse cálculo. A boa campanha que é feita. Não adianta também eu ter muito recurso e eu não saber comunicar. Né? Não adianta eu falar, mas eu fui para Brasília, fiz isso, ou olha, construir esse hospital, se ele também não sabe comunicar.
né? Então, o eleitor ele tem essa racionalidade de combinar todos esses fatores ali e ver o que efetivamente para ele foi saldo positivo. Então, isso tudo está ali na construção do voto. E a propósito disso também, questão de comunicação, uma questão, digamos, mais comportamental, e aí eu fico bem à vontade para fazer essa colocação, fazer isso como pergunta, porque eu perguntei pessoalmente ao ex-prefeito, quando ele esteve aqui, perguntei ele se ele queria ter sido político pelo comportamento dele, e na primeira entrevista do Com a Palavra, perguntei sobre essa questão do tipo de comportamento, ele mais comedido na época, era oposição a Renan Filho, e o governador Renan o ex-governador bem mais expansivo no uso das redes sociais. Aí a gente tem dois desses que não são, a gente não pode chamar coadjuvantes, Rui Palmeira e Rodrigo Cunha. Senador Rodrigo Cunha também, que teve muitas colocações, muita gente, cadê o senador, o que ele está fazendo em Brasília, né? O que ele fez. Esses comportamentos daí, eles vão pesar negativamente ou, como a senhora falou, são nomes que na hora da campanha em si, né, serão postos e têm possibilidade eleitoral significativa? Bom, você mencionou esses nomes, mas é importante a gente pensar como que o eleitor acompanha esses políticos ao longo do tempo, né? E a gente consegue perceber que, por exemplo, o Rodrigo, apesar de ter sido um fenômeno eleitoral, né, ter conseguido uma boa posição, né, na eleição para senador, ele se distanciou muito, né, daquilo que ele era enquanto ele era, ou quando ele estava no PROCON, ou quando ele era deputado estadual. E as pessoas sentem isso, né? Claro que a campanha vai ser construída no sentido de minimizar esses efeitos negativos que aconteceram anteriormente. E aí cabe às candidaturas oposicionistas tentar explorar as fragilidades que ele teve enquanto, né, senador. Tá. Né? E aí, claro, vai depender muito como essas campanhas vão ser construídas. Da mesma forma, em relação ao ex-prefeito Rui Palmeira, que deixou o mandato com muitas críticas à campanha, realmente. Durante a campanha para a prefeitura, o então candidato apoiado por ele, Alfredo Gaspar, né, teve severas críticas por causa da associação, e ele também aqui no Com a Palavra, inclusive, eu perguntei para ele admitiu, eu perguntei se ele era responsável pela derrota de Alfredo Gaspar, ele disse que sim. Da mesma forma, uma situação como essa, de fragilidade política, deve se aplicar também ao ex-prefeito. No caso do Rui Palmeira, sim, a gente tem também algum impacto negativo, porque, especialmente no final do mandato dele, né? Ele acabou o mandato no meio da pandemia e no momento que ele teve que ali tomar também decisões ou acompanhar decisões que, né, mais pesadas, né, no sentido de restringir, né, a circulação de pessoas, e aquilo ali foi visto não só aqui em Alagoas, mas em todo o país. Todos os prefeitos e governadores ali, nesse período da pandemia, tiveram uma avaliação mais negativa do que tinham anteriormente. Claro que são outros fatores, né? Problemas, às vezes, na área da saúde, enfim, que foram explorados aí na campanha, né? Eu vejo duas diferenças em relação ao Rodrigo e ao Rui, né? No caso, tem a ver com a estrutura partidária. Hoje, o Rodrigo, estrategicamente, eu acho que acertadamente, do ponto de vista político, ele migrou para o União Brasil, que é um partido hoje, o partido hoje que concentra maior quantidade de recursos, volume do fundo partidário, né, eleitoral. Isso não é pouco para fazer campanha, especialmente se você não tiver um candidato a presidente para ter que investir. Então, o investimento vão ser nos estados, né? E, no caso do Rui, pelo contrário, né? Apesar do PSD ser um partido importante, ele não concentra hoje a quantidade de recursos, de volume de recursos que a UB tem. E só para a gente encerrar, no âmbito nacional, a senhora teme, a gente vê uma polarização muito grande e, recentemente, na última semana, os discursos do presidente falando daquela questão de deveremos ir à pátria, para muita gente uma sinalização golpista. A senhora teme algo
um acirramento muito forte quando mais próximo tivermos da eleição, ou a democracia brasileira vai conseguir transpor esse momento via voto mesmo e só? Felipe, eu acredito que sim, né? Porque a gente tem instituições, especialmente no âmbito judiciário, que tem conseguido conter, e a gente viu outros episódios aí, outras tentativas, né, de ruptura, e efetivamente não foram bem sucedidas, inclusive com um respaldo bastante negativo, né? Uma reprovação por parte da população. Então, acho que isso não vai acontecer, mas a gente vai ter uma eleição muito polarizada, não tem nada certo, não tem nada definido, né? É uma eleição que a gente vai estar ali até o último minuto, do primeiro e do segundo turno, tentando entender como que o eleitor vai se comportar. Então, hoje, quem fala que fulano de tal vai ganhar, eu diria assim, vamos com calma, é temerário, porque, como eu falei, quem tem a máquina de governo tem muito mais oportunidade de influenciar, né? Uma coisa o desejo, outra coisa é realmente o que pode ser feito ou não. Mesmo com o Brasil em toda essa situação. Infelizmente, é isso. O comportamento do eleitor é muito também passional, né? E a gente não pode desconsiderar. A gente não sabe o que vai acontecer na economia até o final do ano. Hoje, a gente tem uma situação muito ruim, né? Mas, até lá, a gente não sabe que estratégia governamental pode ser adotada para tentar reverter, né? Hoje, a situação é uma, mas na eleição, a gente precisa ter cautela para entender o que vai acontecer. E, para finalizar mesmo, pegando pela palavra, terá segundo turno? Com certeza deve ter. Dificilmente a gente teria um candidato aí, especialmente com a saída aí, do Sérgio Moro da disputa, e ainda não há, por exemplo, um nome que realmente agregue uma terceira via. Estão em negociação, mas se tivesse a terceira via, provavelmente a gente tivesse aí uma eleição em primeiro turno. Mas hoje eu vejo isso cada vez mais distante, infelizmente. Professora Luciana Santana, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite mais uma vez, estou sempre à disposição. Prazer tê-la aqui. E a gente vai ficando por aqui. Como eu falei, tá vendo? Ainda continuamos mantendo aí o nível dos debates, o alto nível dos debates aqui, graças aos nossos entrevistados, a contribuição que eles trazem para esse debate, porque você merece. E seguindo aí uma tradiçãozinha, né? Que com a palavra vem mantendo aquela para refletir. O ser humano engana a si mesmo, reza por uma vida longa, mas teme a velhice. Provérbio chinês. Até.